Olá, muito bom dia para você. Está começando agora o Aldeia News. A volta de Marrone aos palcos, o cantor sertanejo deu uma entrevista exclusiva antes de fazer o primeiro show depois de sofrer um acidente. Marrone caiu de uma altura de 3 metros no fim de uma apresentação. No celular e parar na sua cama e fazer sem parar. Quase 2 semanas depois, ele voltou com tudo. Ao lado de Bruno, Marrone forma uma das duplas de maior sucesso na música sertaneja. É um hit atrás do outro. Meu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça. Yeah. Eu amo o que eu faço, é cantar. E a coisa mais maravilhosa é eu estar em cima do palco e cantando, porque é multidão. Eu amo isso, sabe? Mais um acidente no palco deixou todos assustados. As marcas da queda ainda estão visíveis. Já tiraram os pontos, que foi uma coisa muito rápida. E também meu dedo já também, eles vão tirar esses pontos aqui. Violão e acordeon quando? Agora não vai dar, porque eu bato aqui as teclas, né? Vida vazia, saudade sua. Vinha do lago, vento gelado, noite sem lua. Marrone nos recebe no hotel onde ele está hospedado, aqui no Rio de Janeiro. E a gente agora vai saber como é que foi essa recuperação para que ele pudesse voltar aos palcos. Foi um baita susto, muita gente ficou apavorada. Como é que você tá? Tá preparado para essa maratona de shows que vem por aí? Tô preparado. Cara, é uma recuperação muito rápida. Na verdade, foi uma fatalidade. Poderia ser uma tragédia. Mas, graças a Deus, o meu protetor lá não deixou acontecer uma coisa pior. Sábado, 10 de maio. A dupla já estava no fim da apresentação em Goiânia. Marrone se aproximou da plateia para distribuir rosas. Pisou em falso e caiu de uma altura de quase 3 metros. Desmaiou e foi levado para o hospital. Então, eles conversando comigo e perguntou meu nome. Qual o seu nome? Eu falei, seu nome verdadeiro. Eu falei, José Roberto. E seu nome artístico, Marrone. Você tem algum apelido? Tem, Ziloc. Ziloc. E aí, tudo o que eles me perguntaram, eu respondi, então... E é com bom humor mesmo que Marrone relembra o acidente, apesar das dores. Se eu vou tossir, por exemplo, dói aqui. Ai, meu Deus, mas tá rindo. Aí, ó. Dói? Incomoda? Dói. Ai. Depois do show, Bruno usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Conversou comigo aqui já tudo bem. Mas, meu Deus, eu assustei muito. Apesar do acidente, a turnê foi mantida. Bruno seguiu sozinho. E provoca o meu ponto fraco. Essa não foi a primeira vez que a dupla precisou se separar por um tempo. No ano passado, o sertanejo usou até uma foto gigante do parceiro num show na Bahia. Marrone tinha se afastado para operar o olho depois que foi diagnosticado com glaucoma em estágio avançado. Eu tive um desvio aqui a minha visão periférica. Onde eu vou pisar, eu tenho que qualquer um degrau, ou que seja o tamanho do degrau, eu tenho que me prestar muita atenção. Eu fico com medo de cair. Infelizmente, a queda aconteceu e o cantor não descarta que tenha sido por conta da iluminação. De repente pode ser um pouco de luz, talvez, né? Tinha uma luz assim meio forte, mas eu não sei se foi a luz, não dava para me lembrar muito o que aconteceu, foi um negócio muito de repente. Caí foi reto mesmo, né? Do palco. Mas o artista provou que está acostumado a superar os desafios. Em 2011, sobreviveu a um acidente de helicóptero. Agora, com certeza, quando eu subir no palco, eu vou ficar bem esperto, né? Aonde eu tô pisando, aonde eu não posso pisar. Eu vou voltar pra sua vida. Na, 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 na.
Marrone formam uma das duplas mais duradouras da atualidade. Juntos, os artistas têm quase 40 anos de estrada. Eles produziram 24 CDs e 10 DVDs e foram se atualizando com o tempo, viu? Nas plataformas de áudio, alcançam mais de 7 milhões de acessos por mês. Os números ainda impressionam José Roberto Ferreira, um homem simples que nasceu em Buriti, Goiás. Eu vim do campo, né? Eu vim da roça. Eu já fui lavrador, servente, pedreiro, dormi no chão, passei fome. Mas me fez crescer. E foi um Marrone forte, resistente, que o público encontrou na volta aos palcos na última sexta-feira. Teve recepção calorosa, Marrone foi ovacionado pelos fãs. Tamo junto, galera linda de Partido Alferes. O show em Partido Alferes, no interior do Rio de Janeiro, foi do jeito que a dupla gosta, lotado. E com o público entoando as canções. E é claro que não poderiam faltar os grandes sucessos. No fim de semana, Bruno e Marrone também se apresentaram no interior de São Paulo, numa turnê que vai percorrer todo o país. A gente fica muito feliz e deseja um ótimo retorno e uma excelente, completa recuperação. Para mim é um privilégio estar aqui, dando essa entrevista. Eu me sinto mais feliz ainda. Obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado por tudo. Amor é só seu, nosso amor é assim. Eu só sei de querer, também sei que você só tem olhos pra mim. Os emojis são usados por todos nós na hora de conversar pelo celular, né? Mas você sabia que essas figurinhas estão no meio de uma polêmica? Tudo isso por conta do significado. É isso mesmo. O sentido de uma carinha para mim pode ser diferente para você. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa frase é velha, né, gente? Mas as imagens não. As imagens são novas, são muitas e são controversas. Afinal, será que todo mundo entende a mesma coisa quando vê uma dessas figurinhas aqui? Isso aqui, o que significa essa imagem, Dona Maria? Amor, né? Amor. Fica com ela pra mim. O que significa isso? Positivo. Positivo. Só o joinha, a pessoa já sabe se tá bravo. Ah, é pra bravo. Aqui, Olha, eu uso o emoji pra muita coisa, mas principalmente quando eu não quero falar muito na conversa. Você é amiga do joinha, quer ele por perto ou não é amiga do joinha? Ah, depende da situação. Eu acho meio frio. pra mim é positivo, eu só uso ele. Oxi, mano. Olha a controvérsia aí, gente. Não. Afinal, meu amigo joinha é positivo ou negativo? É positivo. É negativo. Investigar essa confusão de interpretações se tornou uma missão. Um problema que não foi inaugurado pelos emojis, as famosas figuras que aparecem em todo teclado de smartphone. Na verdade, a comunicação sempre foi um fenômeno complexo. O ser humano tem uma distorção cognitiva que a gente chama de adivinhação ou leitura mental, que é tentar adivinhar o que o outro está querendo dizer por trás daquilo que está sendo dito. E nesse momento de interpretar um emoji, isso pode atrapalhar muito, distorcer totalmente a informação. Quando você teve o trabalho, escreveu um textão, de repente você está desabafando ali e a pessoa te manda isso aqui, como é que é? Eu não gosto. Os emojis nada mais são do que representações de expressões, lugares, sinais e símbolos inspirados na vida real, mas usados no mundo virtual. Só em 2 redes sociais são usados mais de 700 milhões de emojis todos os dias. Tem carinha, tem flor, objeto, tem meio de transporte, alimentos, animais, tem de tudo. E para que eles servem? Servem para dar uma cara para a nossa comunicação escrita. Quando não é possível fazer uma chamada de vídeo e nem ouvir o tom de voz da pessoa do outro lado, aí sim, o jeito é mandar um emoji. O ser humano,
Eu acredito que ele emite muito mais a imagem pela forma que ele fala do que o que ele fala. Então, quando a gente coloca um emoji ou traz uma figurinha, é uma forma de você se expressar. Então, a gente consegue imaginar mais ali o que a pessoa está querendo emitir. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. Ah, você é a nova geração. Uma pesquisa recente mostrou que a geração Z, que nasceu mais ou menos entre os anos 2000 e 2010, não curte alguns dos emojis mais usados pelas gerações anteriores. Essas 5 figuras aqui não são bem vistas pelos brasileiros mais jovens. A senhora acredita? Mas e esse? Por que eles não gostam de coração vermelho? Às vezes pensa que é golpe, que é alguma coisa assim. Golpe do amor? É. Como se ele tivesse sido banalizado, a figura da questão de amor. Qual faixa etária usa esse emoji? Ah, eu acredito que é uma coisa bem assim, beijos da tia, sabe? Avós, tias, sempre mandam isso daí no final da frase. Tipo, até mais, ou boa noite, mandam isso daí como um beijo, né? A geração Z é uma geração leve, mas é uma geração também bastante posicionada. É aquela geração do posicionamento. Nós vamos trabalhar, mas naquilo que de fato nos completa, naquilo que de fato cumpre o nosso propósito. Tô chorando, tô triste pra caramba. A geração Y é tipo o filho do meio, sabe? A geração Y é aquela que sabe mexer com as transições. Então ela sabe que tudo é passageiro. Eles viram a máquina de escrever, mas não usaram. Gente que nasceu no começo da década de 80 até o fim da década de 90. Eu só uso 2. Qual? Coração e o joia. Antes da Y, veio a geração X. Esse é um pessoal que foi criado para trabalhar. Então, são eles aí os workaholics que gostam de varar a madrugada, ali trabalhando, que dão tudo pelo trabalho. Eles realmente foram educados para isso. Se eu achei legal, joinha, toca o barco, vambora, entendeu? A Ana é da geração X. Ela é chefe de marketing da empresa em que o Matheus é diretor de tecnologia. Você entende quando uma pesquisa traz, por exemplo, a informação de que esse emoji aqui do joinha, a galera da nova geração não curte? Assim, você consegue entender por quê? Você conseguiria me explicar isso? Sim, eu entendo perfeitamente porque eu sou uma dessas pessoas. Matheus tem 24 anos. Antes dele desvendar esse mistério, a gente quer saber. Qual que é seu emoji preferido? A risada. A risada? Chorando. Chorando de rir. Chorando de Esse é o emoji preferido do brasileiro, chorando de rir. O famoso chorrindo. Que acho que representa bem o brasileiro. Acho que aquilo que falam que caracteriza o brasileiro, né? Que ele consegue fazer piada até das situações mais complexas e difíceis. É nessa onda que o emoji tá surfando. Ele entra, geralmente, para dar um toque de humor e de fofura. Por incrível que pareça, nós estamos ficando mais fofinhos. Inclusive, nas nossas atividades comerciais, atividades de trabalho, a gente utiliza os emojis. Mas no trabalho a gente tem que ficar muito atento para não ser mal interpretado. Eu acho que o emoji, ele tira um pouco da seriedade da fala. E como no meu trabalho eu preciso falar às vezes com pessoas muito mais velhas que eu tento sempre fazer um texto que vai ficar o mais sério possível por conta de eu ser mais novo. O Gabriel trabalha numa empresa de marketing digital, a mesma da Ana e do Matheus. O Alê é o chefe de todos eles. A única coisa que eu não gosto é reação de emoji na conversa, não é nem enviar o emoji. Mas sabe, quando você segura a mensagem no WhatsApp, dá só um joinha, isso eu fico irritado. Nossa, eu tô ferrada, porque eu sou totalmente displicente, porque eu sou muito objetiva. Então, acontece muito da galera mandar o projeto, pensei nisso, conteúdo assim, assado, vamos usar essa, aquela estratégia. E eu, joinha. Apesar de ter sido criado como um símbolo positivo, o famigerado joinha tem sido renegado, coitado. Considerado grosseiro pela galera que nasceu na era da internet. A minha percepção é que a pessoa ou tá brava ou que acabou não querendo conversar mais, como um final da conversa. Tem algum emoji assim que você abomina, não gosta nem de receber, nem de enviar de jeito nenhum?
Tem um que é a carinha revirando os olhos, tipo, olhando pra cima. Que aquilo é muito... acaba sendo um pouco irônico. Nossa, é o que eu mais uso na vida, é aquela carinha do sorriso com o olhinho virando. Seja no mundo real ou no virtual, o conflito de gerações tá em todo lugar. Mas vamos combinar? O importante é comunicar o que a gente sente. E para isso, você pode usar o emoji que você quiser. Tá joia? Um mistério de mais de 100 anos. A história do navio considerado o Titanic brasileiro. O navio naufragou no litoral de São Paulo, deixando centenas de vítimas e um tesouro que nunca foi encontrado. A maior tragédia marítima da história do Brasil. Pelo número de pessoas mortas, como ele afundou, né? Em apenas 5 minutos, né? Um naufrágio cercado de mistério. Alguns falam que o navio foi saqueado antes de afundar. Um navio que hoje repousa onde quase ninguém consegue chegar e que teria toneladas de ouro. É o lugar mais sinistro que eu conheço aqui da Ilhabela. Uma história que poucos brasileiros conhecem e que lembra um dos maiores sucessos de Hollywood. Inaugurado meses depois do Titanic naufragar na primeira viagem, o Príncipe das Astúrias também teve um fim breve e trágico. Foram apenas 4 anos fazendo a rota Espanha-Argentina. Em março de 1916, a embarcação entrou para a longa lista de naufrágios de Ilhabela. A última viagem começava em Barcelona, passaria por Santos e terminaria em Buenos Aires. Na madrugada de 5 de março, no meio do carnaval e durante uma forte tempestade, o navio bateu nas pedras submersas da costa sul de Ilhabela. Ela tem uma ponta que se projeta por 40 metros, pelo menos, desde a linha da costa até o mar. E quando a embarcação vem navegando pela costa, ela não vê, se ela não sabe ali, não tem uma visibilidade, ela fatalmente vai passar por esse problema, vai ter uma colisão. O impacto rasgou o casco numa fenda de 40 metros e provocou a explosão de uma das caldeiras. O transatlântico de 150 metros de comprimento se partiu em 3 e afundou em apenas 5 minutos, com 588 pessoas a bordo. Dessas, 447 morreram. O Titanic teve 2 horas de preparação, né? E ainda assim foi difícil, né? E o Príncipe de Astúrias, 5 minutos depois, né? Então, assim, só deu para tirar um bote, os próprios passageiros tiraram um bote apenas do navio e já afundou. Mais de 100 anos depois, o Príncipe de Astúrias continua sendo uma atração. Agora apenas para mergulhadores profissionais. André já mergulhou mais de 30 vezes para ver o Príncipe de Astúrias. Daniel vai pela primeira vez. É um naufrágio que a gente não leva cliente, então é só assim mesmo para acontecer, numa expedição. Mesmo num dia chuvoso, a empolgação da dupla pode ser explicada pelas lendas que envolvem o navio espanhol. Existem muitas lendas, né, sobre tesouro, e a gente está sempre lá dando uma garimpada. Com o mar agitado, só o barco deles enfrenta as ondas. E 2 horas depois, chegam à ponta da Pirapura, uma área desabitada. Chegou o momento! Descer. Água fria e limpa nos primeiros metros. A dupla começa a descer. O verde vai ficando cada vez mais escuro à medida em que a profundidade aumenta. Aos 30 metros,
só com lanterna para enxergar alguma coisa. Já perto do naufrágio, escuridão total. Mas só de estar perto dos destroços, a adrenalina sobe muito. Acabamos de voltar para a superfície. Meu Deus do céu, que coisa intensa, velho. Essas imagens foram feitas pelo mergulhador Aurélio Macia. Ele teve mais sorte. Visitou o naufrágio 10 anos atrás, num dia de mar claro, e conseguiu mostrar o esqueleto do transatlântico. O luxuoso Príncipe de Astúrias se transformou num coral artificial que agora serve de abrigo para peixes. Ainda dá para vislumbrar alguns traços do passado glorioso. Essa estátua de bronze era um presente dos espanhóis para os 100 anos de independência da Argentina. Resgatada nos anos 90, acabou ficando no prédio da Marinha, no Rio de Janeiro. Estava com a cabeça partida do corpo. O naufrágio ainda tem muitos artefatos, muitas estátuas ainda se encontram lá embaixo. Já as toneladas de ouro que estariam a bordo e nunca foram encontradas seriam uma lenda, segundo os historiadores. Teria uma grande quantidade em ouro, não oficial, indo para a Revolução no México, né? E que aí o capitão haveria, de alguma forma, tentado se apropriar disso, mas é só uma fábula, uma lenda, não existe nenhuma forma de comprovação. Apenas 141 pessoas sobreviveram à tragédia do Príncipe de Astúrias. Entre elas, apenas um brasileiro. O gaúcho José Martins Viana, bisavô do José Pedro. Naquele momento ali, eu acho que a sorte ela é fundamental para você estar no lugar certo, na hora certa e ajuda de algumas pessoas. José Viana terminou o curso de engenharia no Brasil. Casou, teve 3 filhos, netos e bisnetos. A família torce para que um dia a história do navio seja contada em filme, como aconteceu com o Titanic. Seria interessante, eu acho, para ter essas memórias, né? Difícil encontrar alguém que não gosta de chocolate, né? E é por isso que a gente foi até uma plantação de cacau. O local fica lá na África, nas ilhas que ficaram conhecidas como Ilhas do Chocolate. O cacau produzido lá é matéria-prima para grandes fábricas de chocolate do mundo inteiro. Uma terra coberta de um verde quase intocado. Estou em São Tomé e Príncipe, na costa oeste da África. Sigo viagem pelo interior da ilha de São Tomé, que tem pouco mais de 850 quilômetros quadrados. Depois de 40 minutos de viagem, chego numa fazenda que produz cacau de primeira qualidade, desde 1880. E a empresa utiliza apenas cacau de origem única, cultivadas em pequenas propriedades na região de Diogo Vaz, o que garante altíssima qualidade do seu chocolate. Diogo Vaz é o nome da região onde está a fazenda colonial de mesmo nome. O João Paulo me acompanha nesse tour pela fazenda. Por que o cacau do São Tomé, especialmente aqui dessa fábrica, é considerado um dos melhores do mundo? Porque visamos mais a qualidade do que a quantidade. Então, como sabemos, quando qualquer tipo de produção, onde se visa mais a qualidade do que a quantidade, vamos ter uma qualidade muito melhor e muito mais agradável para a produção de qualquer produto. A explicação também está no terreno, que ali é vulcânico e mais úmido, o que agrega o sabor ao cacau. Não é à toa, as ilhas de São Tomé e Príncipe ficaram conhecidas como Ilhas do Chocolate. No século XIX, o país era o maior produtor e exportador de cacau do planeta. Os tratores chegam com a produção das plantações da região que abastecem a fazenda. A maioria dos frutos é da espécie Trinitário, que resulta num chocolate de maior qualidade.
Aí foi, ó. Dá-lhe cacau. Como é que você abre isso? Normalmente vamos ficar sentados no meio do cacau. Ah, vocês ficam sentados no meio do cacau. No meio do cacau. Pegamos. Abrimos. Ah, tem uma técnica aí. Você... Abrimos. Olha. É só ir chupando. Azedinho, delicioso. Nossa, é muito bom. Dali, as sementes são colocadas em caixas e cobertas com folhas de bananeira. Então, vamos utilizar as folhas de bananeira, que contêm micro-organismos que vão nos apoiar com o processo de fermentação e também vão ajudar a manter toda a umidade que nós necessitamos por dentro da caixa. Ali na fermentação, as sementes ficam 7 dias. E depois vão para a secagem. Nossa, que delícia esse cacau. O que vai ser usado na produção do chocolate é apenas o miolo da semente. É impressionante o sabor desse cacau. Mas e o produto final? Será que todo esse cuidado na produção do cacau orgânico resulta num chocolate bom? É o que eu vou conferir daqui a pouco. Antes, faço uma viagem até a Ilha de Príncipe, que fica 140 quilômetros ao norte. Essa ilha é considerada por muita gente como o último paraíso intocado da África. Ainda sem muita estrutura turística, ela é um destino para aventureiros e eventuais cruzeiros que passam por aqui. E chego no melhor e mais conservado hotel da ilha. Uma luxuosa surpresa. Esse daqui é o melhor segredo de Príncipe. Um pequeno boutique hotel construído numa antiga fazenda de cacau, mas o que eles fizeram aqui foi um trabalho fenomenal de restauração e de construção de novos ambientes. Vendo de cima, mal dá para ver o hotel, ali no meio das árvores. É que ele fica escondido no meio de uma reserva ecológica que cobre metade da ilha. Eles pegaram a sede principal, que é uma casa colonial de 1921, e transformaram isso num hotel com 16 quartos. Tudo original. A única coisa que trocaram aqui foi o teto. As paredes dos ambientes têm cores fortes, em contraste com os elementos internos, que mantêm a estrutura colonial. E aqui é a sala de jantar. Eles fazem o jantar e almoço aqui e no terraço. E a cozinha aqui do lado. Mas olha que lindo, as cores, cada ambiente tem uma cor diferente, uma tonalidade vibrante. Em um outro ponto do terreno, uma construção diferente, um cenário que foge do ambiente colonial. Olha que bacana, aqui muda totalmente, né, a experiência. Rústico, elegante, aquelas cabanas de safari. Olha que linda essa cama, trabalho de madeira maciça. Isso é uma vila de 2 quartos. Tem vila de 3 quartos com piscina. Olha, me pegou de surpresa aqui na Ilha de Príncipe. Muito bacana. Estão de parabéns. 2 experiências no mesmo hotel. Antes de seguir viagem, é hora de recarregar as energias. Estou de volta à ilha de São Tomé. E dessa vez para experimentar o chocolate fino, produto do cacau orgânico que mostramos no começo dessa jornada. Impossível não abrir o apetite com esses fios de chocolate. Eu testei o cacau lá e é impressionante como ainda o sabor do cacau está impregnado aqui. A loja tem doces gourmet. É de comer com os olhos. Eu estou aqui pelas barras de chocolate, em diferentes teores de cacau, de 65% e 82%. Eles tiram, né, a acidez do cacau no processo de fermentação. Então, ele não fica amargo. Eu, particularmente, eu não gosto daquele chocolate preto que é muito amargo.
65%, era para ser bem amargo. E não é. Eu vou pôr do 65 para 82. Vejo pouquíssima diferença no teor. Eu falo de amargo. Ele é mais denso. O finalzinho dele tem aquela pegada mais amarga. É um espetáculo, vale muito a pena. Santo Tomé é uma ilha pequena, mas com muito sabor. Ninguém gosta de ficar doente, né? Mas você já imaginou viver numa cidade onde isso é proibido? Esse lugar existe, fica na Itália. O prefeito baixou uma lei que não permite a população adoecer. Nessa pequena cidade italiana, a ordem é que ninguém ouse ficar doente. Caso contrário, vai ter problemas. É impossível não ficar doente. Quem não fica doente? E quem é saudável? O que devo fazer? Ficar em casa e cuidar da saúde porque se tornou perigoso ficar doente? É exatamente isso que este homem quer. O prefeito, o autor da lei. O único conselho é ficar no sofá de casa, não trabalhar. Mas o que teria acontecido para o prefeito criar uma lei tão ousada como essa? A nossa equipe saiu de avião de Milão e foi até Lamezia, na região da Calábria, sul da Itália. O nosso destino fica próximo a um vale, no alto de uma colina. Chegamos a Belcastro, a 650 quilômetros de Roma, uma cidade com ruínas que datam mais de 1000 anos de história. É um lugarzinho tranquilo. A criminalidade passa longe daqui. Trabalhos artísticos espalhados por ruas e calçadas colorem a vida dessa gente muito simpática. A cidade virou notícia no mundo inteiro por causa da polêmica lei. Olha só o que ela diz. Desde o início do ano, está proibido adoecer na cidade ou necessitar de atendimento de urgência. O que faço? É só estar atento com os resfriados. Bem ou mal, coloco uma touca. E tem mais. Os moradores devem evitar qualquer acidente, mesmo doméstico, sair de casa, viajar, praticar esporte, então, nem pensar. Olha, essa rua é a principal de Belcastro. Ali em cima, só uma mulher descarregando o carro e mais ninguém. Tá parecendo, sabe o quê? A época da Covid, tá lembrado? As pessoas precisavam ficar em casa para se proteger da doença. E aqui, os moradores são muito conscientes. O fique em casa tá de volta. E o uso da máscara também. O prefeito esclarece que ele não vai punir ninguém e afirma que fez isso para proteger a população e chamar a atenção das autoridades para a falta de recursos. Belcastro tem 1.300 habitantes. A maioria deles, 50%, são idosos ou têm mais de 65 anos. Precisa muito de assistência médica. Em Belcastro não há pronto-socorro nem hospital. O que tem é um consultório médico de atendimento público que funciona em média 2 horas por dia. Isso quando o médico aparece. O hospital mais próximo fica em Catanzaro, distante 55 quilômetros, quase 1 hora de viagem. Como tem acontecido com muitas cidades italianas, o número de habitantes de Belcastro tem diminuído nos últimos anos. É cada vez mais raro ver jovens por aqui. A carência em alguns serviços contribui para isso e preocupa. Estamos lutando contra o despovoamento desta pequena vila. Se prestarmos serviços, as pessoas ficam. Se não fornecermos serviços, as pessoas são forçadas a ir para outro lugar, a se mudar. Sem assistência na cidade, a dona Pina se nega a ir embora e paga por um serviço particular para cuidar do marido.
O seu Rafael tem uma doença grave no coração e precisa sempre de um médico por perto. Vem o médico do coração, recebe o meu pagamento. Vem psiquiatra, eles todos vêm, mas com pagamento. Eu pago e eles vêm. Mesmo com a repercussão mundial, até o momento, a lei não causou o efeito que o prefeito esperava. Ele ainda não foi procurado pelas autoridades nacionais de saúde, nem teve e-mails respondidos. Mas já recebeu mensagens e até cartas de médicos pedindo emprego. Escreveram para nós, médicos argentinos, italianos da Lombardia, Piemonte e também da Holanda e Alemanha. Esta aqui é uma carta de uma médica que diz estar disponível para vir prestar atendimento médico à nossa população. Parece que a população da cidade entendeu a intenção do prefeito. Uma ideia genial, realmente uma ideia genial, muito inteligente. Fez certo, porque cuida da população. Ninguém pode morrer, então temos que tentar não ficar doente, como o nosso prefeito disse. Em Belcastro, é difícil saber até quando essa lei vai durar. Enquanto a situação da falta de atendimento médico não for resolvida, vale o que está escrito e aconselhado pelo prefeito. Fique em casa, no sofá. Um carro novinho, 0 quilômetro, mas com 30 anos de idade. Parece loucura, mas o Reginaldo é dono desse carro, que é uma raridade e que virou xodó entre os colecionadores. Mas será que mesmo depois de tanto tempo ele ainda funciona? Um carro novinho em folha, 0 quilômetro, mas com 30 anos de idade. Como pode? Esse carro, o proprietário ganhou num bingo e ele não sabia dirigir, não tinha carteira de habilitação, então ele nunca dirigiu. Comprou o carro, colocou na garagem e ficou lá por mais de 30 anos. Olha só como o carro estava quando foi tirado da garagem. A espessa camada de poeira escondia uma joia rara. Esse aqui é um Uno 1991 com a pintura de fábrica. Os pneus são os originais de fábrica. Essas capas saíam de fábrica. Muita gente questionou, achando que isso aqui que a gente colocou e não é. Saía assim já. O emplacamento ainda é o cinza com lacre de chumbo. Os cabos de vela verde. O step também original. Realmente uma raridade absoluta. Daqui a pouco você vai descobrir quanto vale essa raridade. E eu já adianto que é uma pequena fortuna. Mas antes, vamos saber como o carro foi parar nas mãos do Reginaldo. Minha família vem do material de construção e meu pai tinha vários caminhões que faziam entrega, D60, F11.000. E ali eu comecei a pegar gosto. Na época, eu e meu irmão tínhamos 4 Gol GTIs e a gente anunciou os 4 de uma vez só. Então deu uma repercussão muito grande e a gente conseguiu um valor bem legal, muito acima do mercado, por os carros também ser muito novos. Aí eu entendi que tinha mercado para isso. Reginaldo conta que o homem que ganhou o carro no bingo manteve o carro na garagem até a morte. Foi só então que os filhos decidiram vender. E essa pessoa da cidade tentando comprar esse carro por muitos anos, até que ele conseguiu comprar. Ele vendeu para outra pessoa, por um colecionador na capital do Espírito Santo. E esse ano ele trouxe para a gente vender para ele. O foco do Reginaldo são os carros dos anos 80 e 90. Por quê? Foi a época que eu vivi e fica mais fácil para mim também entender o que é e o que não é original. Os carros fazem sucesso nas feiras de antiguidades. Eles pegam a estrada sem botar o pneu no asfalto. Esse carro só anda em cima de plataforma. É só manobrar e nada mais. Porque não é um carro para usar, né? Isso aí, o bacana, o interessante, o legal disso aí é você poder, depois de tanto tempo, mostrar um carro fiel exatamente como saiu de fábrica. Isso é a raridade absoluta. O preço de um carro usado do mesmo modelo varia bastante conforme o ano de fabricação e a quilometragem. Esse aqui, por exemplo, custa em torno de R$10 mil. E o painel mostra que ele tem 111 mil quilômetros rodados.
Mas o que todo mundo quer saber é por quanto o Reginaldo vendeu o carro 0 km de 30 anos atrás. O carro zero, para quem é colecionador, é muito legal você ter uma peça dessa na sua coleção, né? Um trintão estalando de novo. Ele é todo original de fábrica. Essa belezinha passou 3 décadas guardado na garagem. Prêmio arrematado num bingo. Mas o dono não sabia dirigir. Até que ele morreu. E o carro virou objeto de desejo dos colecionadores. O que agrega é ele ser zero, é o principal fator. E claro, a pintura de fábrica e, se possível, os pneus de fábrica. Ter o carro fiel como ele saiu da linha de montagem. Isso que faz o carro ter um valor. E bota valor nisso. O carro acaba de ser vendido. O preço? Eu vendi ele por R$110 mil. R$110 mil. Com essa quantia dá para comprar 10 carros iguais a esse no mercado de usados rodados. E depois de tanto tempo parado, ele ainda funciona. Sim, ele está perfeito funcionando. Chegou a hora da verdade. A gente pediu para ouvir o ronco do poçante. Vou ligar agora para vocês verem e ouvirem. E não é que ele pegou de primeira. Impressionante, né? Depois de 3 décadas, bateu, pegou. Claro, a gente fez uma revisão na carburação dele, trocou algumas mangueiras por prevenção e nada mais. O trintão mais cobiçado do pedaço já arrumou um colecionador para chamar de seu. O novo proprietário é tímido, preferiu o anonimato. E a pessoa, quando se depara com um veículo assim nesse estado de zero, apaixona, né? Não tem jeito. Penedo, no Rio de Janeiro, é uma região famosa por ser um pedacinho da Finlândia aqui no Brasil. Por lá tem até um festival gastronômico inspirado nos sabores do país. E é claro que a gente não ia ficar de fora, né? De provar essas delícias. Hoje é dia de festival em Penedo, no charmoso distrito de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Aí já viu, né? Eu vou fazer a festa. E comilança desenfreada, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pratos. Minha nossa. E todos eles nórdicos. Ou seja, comida de guerreiro, de viking mesmo. Tem salmão, peixe com molho de laranja, alcatra de cordeiro na brasa. E para fechar esse meu cardápio duplicado, um sorvete de creme de baunilha com cardamomo, crumble de gengibre e cranberry. E ainda essa torta de mirtilo aí, sobremesa tradicional finlandesa. Então se prepare, porque o Comendo Por Aí de hoje está um exagero de opções e de sabores. E é claro que eu adorei, né? Penedo é o único cantinho finlandês no planeta Terra fora da Finlândia. Ou seja, os primeiros habitantes que chegaram aqui, finlandeses, foi em 1929. E eles têm como conceito de alimentação uma base naturalista. E isso inclui aquilo que se planta, aquilo que se pesca e aquilo que se caça. E no primeiro festival gastronômico nórdico da região, a gente vai começar aqui, ó, nesse espaço bem secreto, com uma entradinha de 1000 folhas de batata com salmão. Eu tô animado. Vem com a gente, vamos. A base aqui é 1000 folhas de batatas, preparado com antecedência, tá? E o chefe explica pra gente como é o preparo do tartar. A gente entra com salmão defumado, cebola roxa picada, alcaparras, pepininho em conserva. Aqui é uma receita, os temperos são a gosto. Mostarda Dijon, que a gente vai misturar levemente. Um pouco de azeite, um pouco de limão para dar uma acidez. E a ideia foi ter uma entrada com o salmão defumado, que é típico da culinária nórdica, fazendo um tartar de salmão defumado
com 1000 folhas de batata e uma maionese de dill. Depois vem aquela caprichada na montagem final, sabe como é que é, né? E bora degustar. Faz isso não. Muito bom. É excelente. Quando a gente fala de povos nórdicos ou escandinavos, como os finlandeses, dinamarqueses, suecos, noruegueses, islandeses, logo vem à cabeça os vikings, povos que deram origem a todos esses países e que ganharam fama por serem grandes guerreiros. Então a gente decidiu entrar no clima, né? E no confronto das entradinhas, eu vou encarar esse salmão aí curado, o famoso Gravilax. Como a gente é a única colônia finlandesa que a gente tem no Brasil, a gente tentou trazer um pouco da Finlândia aqui nesse prato. A montagem é de encher os olhos, gente. Fatias de pão de centeio, pesto de dill, rúcula, molho de mostarda e hidromel. E o salmão, é claro. O restaurante é chique, mas eu não. Eu coloquei esse aqui para competir com o do Fabiano. Eita! Que é o 1000 folhas de batata com salmão também. Sim. E depois dessa primeira batalha, eu sigo na luta para acabar com a minha fome sem fim. E eu já tô indo pro prato principal. Só que aí, de repente, alguém fala assim: ah, Michael, você ficou sabendo que tem a escama dourada? Eu falei: como assim escama dourada? O que é isso? Do que se trata? Aí eu fiquei com uma vontade enorme. A estrela aqui é um filé de linguado com lâminas de batatas em forma de escamas. Eu tentei relembrar alguma coisa do que eu aprendi com o meu superior, entendeu? Comida nórdica. Exatamente. Agora vai fritar, né? Agora eu vou deslizar ele na frigideira, tá? Vou deixar dourar. Risoto de abobrinha defumada, com queijo, linguado com escamas de batatas e calda de laranja. Minha nossa! Vamos começar pelo risoto aqui. Vamos no peixinho aqui, com a calda de laranja. Essa calda de laranja. Gente do céu, isso aqui realmente é um... Não dá vontade de parar de comer, não. Olha isso aqui. E qual será o vencedor na categoria prato principal? A gente vai experimentar um prato do festival, que é, gente, uma alcatra de cordeiro com risoto de pupunha com tutano, que a gente conhece também como mocotó, né? Enfim, eu vou entrar, meu Flávio. Você quer ficar na churrasqueira, divirta-se, porque eu tô indo. Hora triste do dia. Ter que experimentar esse prato, que surgiu de que maneira? Como é que veio a ideia, Matheus? Ele surgiu da origem nórdica, no caso, né? A gente pensou no cordeiro. Carne de caça. Que é a carne de caça, que eles comiam antigamente. Na parte do risoto. A gente optou por pegar também ingredientes que tinham na época lá, tem até hoje, né? Que é bem cultivados lá. Olha! Fala a verdade, hein? Parabéns, viu, Matheus? Sensacional, obrigado. Delicioso. Show de bola, chefe. Obrigado. Parabéns. Como um bom viking, eu estou pronto para mais. Hora da sobremesa. Ou melhor, das sobremesas. E para começar, olha essa torta de mirtilo. A sobremesa que a gente trouxe pro festival é a musticapira, cara. Eu vou decorar o prato com um coulis de mirtilo. E agora a gente finaliza ela com mais um pouco do coulis. Tá pronta a sobremesa. Tá fora da curva isso aqui. Parabéns, espetacular. Mas vou te contar uma coisa. Quando a coisa é muito boa assim, aí, produção, por favor. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é? O que é isso aqui? A marmita. Marmita. Então, 1, 2, 3 e... Passa pra marmita. Ah, passa. Pela verdade, você põe o carimbo aí. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui vai com isso aqui mesmo. Depois eu te devolvo esse trem aqui. Deixa eu ver se cabe. Cabe. Aí.
E para enfrentar a deliciosa torta, vamos com um sorvete para suportar esse calor de 40 graus. Ou melhor, um verdadeiro gelato. Para o Festival Nórdico, o chefe criou um sabor especial. Baunilha com cardamomo, crumble de biscoito de gengibre com cranberry. Chique, né? Consegue? Cai do céu, o que é isso? Você consegue identificar? Assim? Gostou? Gostou mesmo? Que receita Fico muito espetacular. feliz. Vou pegar mais um pouquinho, meu potinho. Tchau pra vocês, viu? Valeu, gente. Obrigado. Beleza. Eu vou embora. Tchau. É meu, isso aqui ninguém tasca. Vai pra marmita. É, gente, nas batalhas desse festival de Penedo, eu comi como um legítimo viking. Mas agora, depois de tanta coisa boa, vem uma outra guerra. Eu contra a balança. Mas querem saber? Eu que lute. O Aldeia News de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever essa e também outras edições no nosso canal no YouTube. A gente se vê no próximo sábado. Até lá!